Juliana, boa tarde. Viviane, boa tarde. Tudo bem com vocês? Juliana, um abraço para Clara. Viviane, um abraço para sua família, para sua filha, que eu esqueci o nome agora. Ei, Neidezinha, querida, tudo bem? Garotão, beleza? Um abraço pro Washington, um abraço para sua esposa, o Leandro, sua filha. Helena, boa tarde. Um abraço para sua família. Fernando, boa tarde. Um abraço. A Margarida entrou juntinho com você. Fabiola, boa tarde. Rose, boa tarde. Fabiola, um abraço pro Alisson. Ei, Rose, como é que você está? Seja bem-vinda. Um abraço à sua família. E Carla, tudo bem? Boa tarde, um abraço para Rosângela, para Carlos, sua menina, Dudinha. Cecília, boa tarde. Seja bem-vindo, um abraço para Ricardo. Eu estou bem, Isabel, estou bem, graças a Deus. Ô, Neide. Ei, Isabel, boa tarde. Eu estou bem, graças a Deus. E você, tá bem? Keila, boa tarde. Como é que você está? Eu aqui vou dar um minutinho só para tentar achar o vídeo meu aqui no celular. Achei. Ei, Rosa, boa tarde. Tudo bem? Como é que você está? Um abraço pro Keila, um abraço pro Fred. Rosa, um abraço pro Nivaldo. Daqui a pouco nós vamos começar. Tem 2 minutos que nós estamos, 2 minutos e 40, só dando um tempo para. Ah, obrigado. Obrigado, Fabiola. Um abraço também neles. Alisson, um abraço para vocês. E... Daqui a pouco nós vamos começar. Dando só uma oportunidade de alguns minutos. Hoje o tema é enorme, né? Enorme. E eu sinceramente não sei se nós vamos conseguir chegar ao final falando tudo que nós gostaríamos de falar, porque o assunto é inesgotável. Marcelina, boa tarde, querida. Como é que você está? Boa tarde, Rosa. Muito obrigado é, pela presença. O assunto é inesgotável. E eu aqui, antes de fazer a oração, eu vou dizer dos dois livros, não, de um livro que eu baseei praticamente o nosso encontro, esse livro aqui, muito bom, né? Eu li ele toda essa semana. Ele tem 130 páginas e ele é do Richard Simonetti e ele é muito esclarecedor e leve de ser lido. Agora, na verdade, para quem quiser estudar mesmo, para quem quiser mergulhar no tema obsessão, é esse livro aqui, ó. O autor dele é o Allan Kardec mesmo. Ele é um livro grosso. Ele foi editado aqui em 1978 pela editora O Clarim, lá de São Paulo. E eu já li uma vez, e ele é profundo, e ele estuda vários casos, né, de, de obsessão. Vários casos de mesa, né, em que Allan Kardec participou. E que quem quiser estudar mesmo a obsessão, isso aqui é um prato cheio para quem quiser. Inclusive para os doutrinadores, né? Se quiserem dar uma lida nesse livro, ainda encontram esse livro nas livrarias, na Amazon, na estante virtual. Usados e novos, eles estão à base de R$ 35. 38, 39, depende da, do local de venda. Então, recomendo. Vamos fazer a oração de início dos nossos trabalhos. Antes de mais nada, Ricardo, boa tarde, um abraço para Jandira. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e pedimos ao nosso Mestre que abençoe essa oportunidade que recebemos do nosso Pai de estarmos reunidos para conversar sobre família,
sobre relacionamentos, sobre perdão, sobre amor, sobre esperança. Que esses temas tão virtuosos possam ser trabalhados também em nossos corações e nossas mentes, principalmente quando em momentos tão difíceis somos provocados ao desequilíbrio, e te pedimos, Senhor, que nestes momentos a tua luz não permita que nós caiamos em tentação e que possamos, com esse trabalho, permanecermos na luta pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa evolução espiritual. Que esse amor possa penetrar nossas famílias, chegando aos nossos lares, e possamos, neste momento tão especial, contar com o auxílio da espiritualidade superior a nos guiar nessa tarde. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Semana passou, né? Dia 13, um dia especial, né? Voltado aos pretos velhos, mas um dia especial de sabedoria, né? Muita sabedoria. E Kátia, boa tarde. Pati, boa tarde. Seu Osiro, boa tarde. Voltado com muita sabedoria, muito conhecimento de vida iniciado no sofrimento. E nós vamos conversar sobre isso também, né? Apesar de muitas vezes não invocarmos os nomes, né? Mas vamos falar um pouco sobre tudo, né? Esses dias eu fiz uma reforma na minha casa, há uns meses atrás. Eu vi um pedreiro fazendo uma massa, sabe, de cimento, porque ele estava rebocando a parede aqui de casa, né? E eu nem me atrevo a tentar, né? Porque eu estava presente e ele tinha uma técnica toda especial de fazer rebocado, né? Porque eu falei assim, eu ainda perguntei, né? Você tem que ter um preparo certinho da massa para você rebocar. Você tem que ter uma especialidade até em jogar a massa na parede para ela grudar, né? Qualquer coisa ela cai. Então, você tem que ter é, tem toda uma ciência, né? Não é qualquer um que reboca uma parede, não. Né? O Alan, que fez esse trabalho aqui em casa, ele sabia o que estava fazendo certinho, sabe? Cimento, água. Até a forma de jogar o cimento na parede ele sabia fazer. E antes dias agora, essa semana, eu também vi um vídeo, né, de um cara. Ele pegou um pedaço grande de madeira apodrecida, sabe? Enorme, né? E eu vi que a madeira estava podre, né? Então, ele pegou aquela madeira podre do lixo e trabalhou a madeira podre, tirou os podres, sabe? Lixou a madeira e da madeira saiu uma obra de arte, sabe? Linda, 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 né? É, é, me provavelmente ficou cara, porque ele teve muito trabalho, aquela obra de arte dele que ele tirou do lixo, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu queria mostrar que na vida real tem uma maneira correta de fazer as coisas, né? Então, tipo assim, não é qualquer um que pode rebocar uma parede, né? Tem uma maneira correta de fazer isso. Assim como também tem uma maneira correta de eu conversar com as pessoas. Tem uma maneira correta de eu falar as coisas. Tem uma maneira correta de eu agir na minha vida. E assim também tem uma maneira correta de eu consertar as coisas, né? Tem uma maneira correta de eu pegar uma relação, por exemplo, que está apodrecida e fazer essa relação pessoal ela novamente funcionar, sabe? Então, é por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Por isso que nós reencarnamos, para fazer as coisas certas, né? Eu estava vendo uma filósofa dizendo, né, que de toda lição, de toda lição que a gente vê, né, do pedreiro que joga a massa na parede, ao artista que pega uma madeira apodrecida e faz com que ela viva novamente e fique eternizada como uma obra de arte, né? Assim também nós podemos fazer nas nossas vidas, porque nós tiramos o seguinte
para a gente se relacionar, nós temos que saber misturar as coisas, temos que saber conversar, temos que saber sentir, temos que saber nos colocar para que a pessoa que está do outro lado, ela não saia ferida e nem nós saiamos feridos dessa relação, né? Porque o assunto dessa tarde é sobre mediunidade e obsessão. E a obsessão, ela é um grande indicativo de que está havendo uma relação. No caso da relação, da obsessão, é uma relação apodrecida, né? E nós precisamos tirar esse podre, como o artista tirou o podre da madeira e transformou a madeira em obra de arte, nós precisamos transformar esse relacionamento apodrecido que hoje vira obsessão num relacionamento digno de ser chamado uma obra de arte, porque nós somos filhos de Deus e Deus nos criou como filhos de Deus, né? Então nós somos filhos de Deus, uma obra perfeita ou perfectíveis, seremos perfeitos um dia, né? E esse é o grande desejo da espiritualidade, né? Trabalhar em nossos corações. Vocês já pensaram nisso, sobre isso, assim, dessa forma? Estou apresentando algum tipo de novidade para vocês? Tudo bem, vocês podem até ter pensado sobre isso, colocar os nossos relacionamentos, mas agora nós precisamos colocar isso em prática, sabe? A tarde de hoje, talvez nós tenhamos a oportunidade de encontrar alguma solução em nossas vidas. Eu não vou apresentar aqui nenhuma solução. Vocês vão ter que pensar na solução para vocês, né? Mas temos o Evangelho, temos, né, os passes, a frequência que não tá tão frequente assim na casa espírita, mas nós podemos fazer reuniões, né? Nos juntar em grupos pequenos para conversar sobre paz, amor, harmonia. E eu convido vocês novamente, né? Que nós possamos nos juntar para conversar sobre paz, sobre amor, sobre paciência, sobre tolerância, sobre vários assuntos que são tão importantes na vida da gente e que nós achamos que porque estamos dentro de casa sem um centro espírita, deixam talvez de serem importantes. Mas nós estamos nos relacionando do mesmo jeito, através das redes sociais. Então, se nós soubéssemos o quanto as nossas ações e palavras podem complicar as coisas para o nosso lado e ir para o outro lado, talvez nós pensássemos 2, 3, 4 vezes antes de falar, antes de agir, até antes de pensar se fosse possível, né? Nós precisamos aprender a fazer as coisas melhores. Por quê? Porque nós estamos lidando com relacionamentos. E dos relacionamentos, muitas vezes esses relacionamentos apodrecem e nasce uma obsessão. E às vezes nós não sabemos, né? Porque são obsessões seculares, milenares, né? Ou, e às vezes elas estão tão assim apodrecidas que precisam de encarnações e encarnações para corrigir algo que poderia ter sido corrigido há mais tempo. Então, nossa vida se baseia em relacionamentos, né? Estamos encarnados para nos relacionar com alguém. Começamos na família, lógico. E esses relacionamentos vão crescendo à medida que nós crescemos. Então, você já pensou o quanto que essas relações são importantes, são necessárias para você, ou para mim, ou para nós? Quanto que é, 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 por que elas estão, essas pessoas tão importantes, que às vezes nos causam tantas alegrias e às vezes nos causam tanto sofrimento, elas estão no nosso lado nesta encarnação? Se Deus as colocou do nosso lado, deve ter um objetivo, não é? Eu acredito que sim, né? Deve ter um objetivo. E eu queria alertar que nosso encontro dessa tarde é muito cheio de porquês, sabe? Por quê? Por quê? Por que que tudo isso? Então, por que que deve ter um porquê, né? Por que que Deus, né, colocou ao nosso lado? Por quê? Isso é o primeiro porquê da tarde, né? Esse porquê tem como objetivo, a primeira resposta do porquê,
fazer as coisas o melhor possível. Então, eu estou aqui. Boa tarde, Rita. Tudo bem? Seja bem-vinda. Darcy, boa tarde. Um abraço para Adelaide. Um abraço para o Robson, para a Aline, para o Lucas, ô Rita. Ei, Leila, boa tarde. Um abraço para você, para os seus netos, para a família, né, para o seu filho. Então, esse porquê tem como objetivo fazer as coisas o melhor possível, né? Senão, não haveria motivo para tal ou qual pessoa estar do nosso lado, né? Olha para você ver, né? Por que que a gente poderia dizer assim, tem um motivo? Tem, né? Então eu fiz algumas expressões, né? Escrevi algumas expressões, tipo assim, ela é um anjo da guarda em minha vida. Então, ela está do seu lado, para você, para te auxiliar a fazer as coisas melhor. Então, se Deus te colocou um anjo da guarda na tua vida, né? Seja ela em forma da sua mãe, seja ela em forma do seu pai, seja ela em forma do seu avô, da sua avó, seja ela em forma de um amigo, e você diz, Deus me colocou um anjo da guarda vivo na minha vida, ela tem o objetivo de te auxiliar, talvez, a fazer as coisas melhor. Mas se você diz assim, ela é o terror da minha vida, né? Por que então ela estaria do seu lado? Por quê? Porque ela precisa aprender, vocês dois precisam aprender a se amar. Mas se você diz assim, ela é uma pessoa muito complicada, então ela está do seu lado por um objetivo, para vocês aprenderem a descomplicar as coisas. Deus não faz alguém estar do nosso lado simplesmente por sorte ou por azar. Não, sempre tem um objetivo nas obras de Deus, inclusive das pessoas que estão ao nosso lado. Então, se uma pessoa provoca problemas, não é porque ela está lá para provocar problemas, talvez seja para descomplicar dos problemas que nós já criamos no passado, né? Carmencita, boa tarde para você. Boa tarde para sua família, para os netos, para a neta, para o netinho, né, que você tem, para suas filhas. Então, vamos lembrar um novelo de lã, por exemplo, né? Um novelo de lã, de vez em quando, dá um nó, não é? Assim, você está mexendo com a lã, de repente você tem um nozinho lá que você precisa desfazer. Para você continuar o bordado lá, eu não sei como é que trabalha a lã, qual que é o nome do trabalho que você faz com a lã, você precisa desfazer daquele nó. Então, para a gente muitas vezes continuar a sequência da nossa vida de evolução espiritual, nós precisamos, com certeza, desfazer os nós. Que aquele novelo de lã tem naquele momento. Então, nós temos muitas, várias, diversas oportunidades de fazer os nós, desfazer os nós que nós fizemos nessa ou em outras vidas, né? E quando eu falo em nós, eu sempre penso em Nossa Senhora desatadora dos nós. Eu penso nela várias vezes. Eu sou devoto de Nossa Senhora desatadora dos nós, né? De muito tempo, vocês, alguns do núcleo, sabem que eu carrego um santinho na minha carteira de Nossa Senhora desatadora dos nós. Então eu penso que se houvesse uma santa cuja causa nós não temos, aquela santa das causas impossíveis, quem que é a santa das causas impossíveis? Alguém pode escrever aqui para mim? Qual que é a santa das causas impossíveis? Ou é o santo? Qual é o santo das causas impossíveis ou a santa? Se houvesse uma santa cuja causa fosse os obsidiados e os obsessores, essa seria Nossa Senhora desatadora dos nós, sabe? Por quê? Porque Nossa Senhora é mãe. E uma mãe sempre cuida dos seus filhos. Nossa Senhora já cuida dos suicidas. E muitas obsessões graves acabam terminando, infelizmente, em suicídio, né? Então, São Judas Tadeu, Cecília, obrigado. Santo Expedito também, né? Então, nós temos dois santos que cuidam dessas causas difíceis, né? E Nossa Senhora cuida dos suicidas. Olha para vocês verem. Muitos suicídios terminam muitos suicídios acontecem por causa de uma obsessão. Muitos suicídios acontecem por causa de obsessão. E Nossa Senhora está lá para recolher esses irmãos. Então, se eu tivesse que escolher uma santa, que fosse uma santa para
como é que chama? Desatadora dos nós, que fosse uma santa para os obsidiados e os obsessores, essa seria Nossa Senhora, né? Mas nós não estamos aqui para fazer essa eleição, não. Nós estamos aqui porque nós estamos procurando um porquê, né? Porque Deus coloca a gente junto. Porque nós não fizemos o que deveria ter sido feito na hora que necessitava ter sido feito. Porque se nós tivéssemos feito do jeito que teria que ser feito, na hora certa de ser feito, nós não estaríamos passando por esses problemas. Então, o que acontece? O que deveria ter sido feito não foi feito. Na hora que necessitava ter sido feito, não aconteceu. Então, nós estamos juntos. Né? Naquele momento, quando tudo aconteceu, lágrimas apareceram, de um lado ou de outro. Então, tipo assim, aconteceu um entreveiro numa vida passada, aconteceu um acidente, aconteceu uma calúnia, aconteceu uma vingança, aconteceu uma morte, aconteceu uma traição, aconteceu algo difícil. Então, de um lado ou de outro surgiram lágrimas. E todos nós aprendemos à custa de lágrimas e sofrimentos o que seja a faculdade de discernir e o que seja a faculdade de escolher. E eu explico bem. Discernir é a razão. Escolher é o livre-arbítrio, porque todos nós temos a faculdade de pensar, discernir se aquilo é bom ou ruim, ou se nós temos a condição de dizer que aquilo ali nós poderíamos ter escolhido de forma diferente. Né? Então, filhos de Deus que nós somos, nós temos essas duas faculdades, que nascem da lei de justiça, de amor e de caridade. A faculdade de discernir e a faculdade de escolher. Essa lei rege todo o universo. E a infração dessa lei pede reparos. Pede que haja reparação. A vítima, a vítima pede reparação à vítima pelo nosso despreparo em usar a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa primeira parte que nós iniciamos é só para dar um molde daquilo que nós vamos conversar. Porque nós vamos falar primeiro sobre mediunidade, né? Mediunidade é uma coisa muito antiga, coisa que sempre apareceu, sempre aconteceu, mas só que tinha outros nomes. Só para vocês entenderem que há 400 anos antes de Cristo apareceu um profeta chamado Joel, escreveu assim no Antigo Testamento, no capítulo 3. Sucederá nos últimos dias que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Olha, eis aí um sinal do que seja a mediunidade escrita no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Pedro, fazendo um discurso, repete exatamente o que foi dito por Joel 400 anos antes. Quer dizer, 400 anos se passaram e Pedro repete exatamente. Se você vai procurar lá, você vai achar. Pedro dizendo: sucederá nos últimos dias que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Em Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está escrito assim: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro, a palavra da ciência. Segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas e a outro o dom de interpretar. Mediunidade. Mediunidade. Já era tão comentado no Antigo Testamento quanto no Novo. Né? Engraçado. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, se vocês forem lá, e eu não vou ler porque é grande, está o primeiro livro dos médiuns que foi escrito, e foi escrito por Paulo. E eu vou deixar na curiosidade para vocês verem o que está escrito lá.
É o primeiro livro dos médiuns escrito. Foi escrito por Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, tá bom? O que eu gostaria de salientar aqui é que a mediunidade existe e sempre existiu. Então, se ela foi proibida por Moisés na travessia do deserto, foi porque ela estava sendo mal utilizada, né? Ela era utilizada para muitas coisas. Pelos médiuns que queriam ganhar dinheiro, pelas pessoas que queriam que lessem a sorte. Até tinha leitura e tinha recomendação de venenos que poderiam ser usados para matar pessoas, bruxarias e feitiços. Então Moisés proibiu. Moisés proibiu por quê? Porque não é assim que se usa a mediunidade. Então hoje nós temos o livro dos médiuns que nos orienta, né? Nos orienta sobre o bom uso da mediunidade. E nós temos aqui 2 livros. Um muito levinho, como eu já falei para vocês, né? Quem tem medo da obsessão, do Richard Simonetti, que fala dos problemas que a mediunidade pode vir a trazer para nós, do mau uso dela também. E esse livro, escrito por Allan Kardec, que eu acho que todo espírita praticante numa casa espírita deveria ler, né? Principalmente, como eu já disse, a presença daqui de alguns irmãos, né? Marilene, que eu ainda não dei tchau, Kátia, que eu ainda não dei tchau, quem mais? Bernadette, boa tarde. Marilene chegou agora mesmo, um abraço para você. Seu Vitor, boa tarde, né? Santos Expeditos, já estamos falando de tantos santos aqui, né? Tá vendo? Eles estão sempre de olhos sobre nós, né? De olhos sobre nós. Então, que eles continuem de olho sobre nós. São os nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores que desejam o nosso sucesso. E eles não interferem em nossas vidas. E vocês vão saber agora mesmo por que eu estou falando isso. O episódio de Jesus se transfigurando em luz no Monte Tabor comprova a existência dos espíritos e a possibilidade da comunicação com os mesmos. Jesus se transforma em luz e conversa com Moisés, que havia morrido há 4.000 anos atrás. E Jesus conversa com Elias, que tinha morrido há poucos dias, porque Elias era João Batista. Boa tarde, Mira. Seja bem-vinda. Um abraço para sua família. Então, Elias, que Jesus, que revelam ter sido João Batista, né, havia desencarnado recentemente. Então, além da comprovação de que os espíritos existem, existia também a possibilidade da comunicação com os espíritos. Os espíritos se comunicavam com Jesus, comunicavam com todos. Então, em Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa, se não são de espíritos, a de que Paulo fala? E Paulo sabe dessa comunicação, né? Ele fala dessa comunicação quando ele diz: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A mediunidade, ela deve ser útil a todos. Isso, Fernando, carismas e bem comum, né? A ordem nas reuniões. São os temas de Paulo no capítulo 14 lá do livro da primeira carta aos Coríntios. Então, muito obrigado, viu? Por você ter ido lá e verificado. Valeu. O quanto essa nuvem é capaz de interferir em nossas vidas. Se Paulo diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, eu pergunto, o quanto que essa nuvem é capaz de interferir em nossas vidas? E eu uso aqui o verbo interferir, né? Porque quem interfere, interfere positivamente ou negativamente, né? Eu não usei atrapalha, porque que os espíritos são capazes, essa nuvem é capaz de atrapalhar as nossas vidas ou nem de auxiliar. Eu usei interferir mesmo. O verbo interferir é de alguém que interfere positivamente ou negativamente em nossas vidas. Então, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta é número 459, que diz assim: influem
Os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta de São Luís é assim: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não se admirem do que eu vou falar agora, né? Isso não é novidade alguma, né? Para falar assim, nossa, os espíritos influenciam em nossas vidas? Olha, meus irmãos, isso não é novidade nenhuma, né? Isso é muito comum, porque ele responde assim, a tal ponto que de ordinário, essa palavra ordinário é comum, ordinário comum. Então, que de comum são eles que vos dirigem. Comum isso acontecer. Então, isso não é novidade. Em Lucas, capítulo 4, está escrito assim, um espírito fala perguntando para Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ou vieste para arruinar-nos? Sei quem és tu, o Santo de Deus. O espírito reclamou antes de ser afastado da sua vítima. E os judeus se perguntavam, o que significa isso? Ele dá ordem, com autoridade, os espíritos impuros todos saem. Em Atos, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim, também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Então, os irmãos que iam a Jesus, atormentados por espíritos, Jesus tinha o poder de curá-los. E os apóstolos também. Espera aí. Quer dizer que é comum isso acontecer? Bom, se é comum acontecer dos espíritos interferirem em nossas vidas, quer dizer que eu sou um joguete nas mãos dos espíritos? Pergunto eu. Se os espíritos, se eles que nos dirigem de ordinário, ou se eles que nos dirigem comumente, quer dizer que eu sou um joguete nas mãos deles? E eu respondo, absolutamente não. Nós não somos um joguete nas mãos dos espíritos. Nós lembramos, todos temos a faculdade de discernir, usar a razão, e todos temos a faculdade de escolher, o livre-arbítrio. Eles podem, no decorrer do tempo, condicionar nosso comportamento. Podem sim. Eles podem nos levar a fazer coisas que nós nem imaginaríamos. Podem sim. Porém, nós que abrimos o canal para que eles interferissem em nossas vidas. Eles são convidados, não invasores, na maioria das vezes. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Vamos imaginar que eu, em vida anterior, tenha provocado a morte de um irmão. Automaticamente eu me liguei a esse irmão. Se esse irmão não me perdoou e eu carrego a culpa, existe um laço entre culpa e ódio que se unem e esse irmão vai me procurar. Então ele não interferiu em minha vida, fui eu que interferi na vida dele no passado. E eu tenho que reparar isso, porque ele me achou. E aí, como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos resolver esse caso de obsessão muito séria? Porque eu carrego a culpa dentro da minha cabeça e ele carrega o ódio dentro do coração dele. Né? Quem é a vítima aí? Quem é o obsidiado aí? Sou eu que ele é minha vítima ou eu sou a vítima dele? Né? Então, fomos nós que abrimos o canal para que eles interferissem em nossas vidas. Eles são convidados, não invasores na maioria das vezes, repetir. Né? Se tivéssemos a oportunidade de olhar de fora, vendo nossas atitudes, quando tomadas, exclamaríamos, não é possível que eu fiz isso. Se nós estivéssemos do lado de fora das nossas ações, vendo o nosso comportamento, nós diríamos muitas vezes, não é possível que eu consegui fazer isso. E fez. Fez aquilo ali. E fez naquela hora, sem arrependimento algum. É,
E eu pus uma frase aqui, né, que veio intuída na minha cabeça, que fala assim: a vontade é igual ao músculo, tem de ser exercitado para ficar forte. O uso da vontade é o momento em que você é levado a fazer algo. Por exemplo, discutir, brigar, roubar, matar, trair, enganar. E usando do seu discernimento, somado com o seu livre-arbítrio, você, com uma vontade forte, diz não à tentação. Não, eu não quero e não posso fazer isso porque é errado. Ponto final. Então você levou, neste momento, sua vontade para uma academia e exercitou. Então, os músculos, a vontade é igual um músculo, tem que ser exercitado. Você tem que dizer não na hora que precisa ser dito não. Né? Glaucia, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço para sua família. É, Voltando ao assunto das nuvens das testemunhas, né? Nós necessitamos perceber que nuvem de testemunhas significa mundo espiritual. Bom, nós já estamos saindo da mediunidade, do assunto mediunidade. Falamos um pouco que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, claro, né? Falamos sobre o uso do nosso discernimento, o uso da nossa razão, o uso da nossa escolha, quer dizer, o uso do nosso livre-arbítrio, e agora nós voltamos ao assunto. Necessitamos perceber que nuvem de testemunhas significa mundo espiritual. Né? Quando Paulo diz somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, é como se ele está dizendo somos rodeados pelo mundo espiritual. E esse contato é muito próximo de nós, começa exatamente onde nós estamos. Existe entre nós e o Espírito uma profunda ligação íntima. Toda noite, ao dormirmos, nós voltamos para lá, para o mundo espiritual. Acordamos e voltamos para cá, para o mundo físico, mundo material. Quando nós morremos, nós voltamos para lá, para o mundo espiritual. Quando nós nascemos, nós voltamos para cá, para o mundo material. Mundo material e mundo espiritual é uma forma didática de dizer para nós mesmos entendermos que há duas dimensões: a dimensão do espírito e a dimensão da matéria. E essas duas dimensões, nós moramos nela ao mesmo tempo. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. É como se tudo isso aqui fosse um oceano. E nesse oceano existisse espíritos e nós. Nós estamos inseridos no mundo espiritual. O mundo espiritual é aqui. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim: os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar, por sua presença incessante entre nós. Eles são os agentes de diversos fenômenos, vários fenômenos, né? Desempenham um papel importante no mundo moral. Sim, eles afetam o nosso mundo moral. E até certo ponto, no plano físico. Constituem, se podemos dizer, uma das forças da natureza. Né? Só que agora, nós precisamos definir uma coisa: quem está do nosso lado? Quem está nos dirigindo? E por quê? Então, precisamos agora começar a conversar sobre quem está do nosso lado. Quem está nos dirigindo? Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais que vós imaginais. Aí ele fala assim: de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quem está nos dirigindo e por que está nos dirigindo? Né? Estão do nosso lado aqueles que, desencarnados, presos aos interesses materiais, não conseguem se desvencilhar dos seus desejos desequilibrados, permanecendo ao lado dos homens por diversas motivações. Então, quem está nos dirigindo são espíritos desencarnados, presos ainda em interesses materiais, né? E que permanecem ao nosso lado por diversos motivos. Que motivos?
Eu listei alguns, segundo esse livro aqui. Ó, eu listei alguns, né? Se são viciados, procuram satisfazer seu vício. Então vamos explicar rapidinho, né? Se alguém fuma, um espírito está procurando alguém que fume, porque o espírito continuou com o vício do cigarro. E ele vai procurar um fumante encarnado. Se vítima, eles intentam se vingar dos seus algozes. Eu não falei há pouco tempo, eu levei à morte alguém. E esse espírito está do meu lado, me perseguindo, me desequilibrando, querendo vingança. Ele é vítima. Eles intentam, então, se vingar de nós que fizemos algo com eles. Se eles são usurários, pão duros, munheca de samambaia, como dizem assim, eles defendem as suas posses e seu ouro amoedado. Muitas vezes um espírito fica preso porque ele ama o dinheiro e ele não consegue voltar para o plano espiritual. Para ele ainda está preso ao dinheiro, ele ainda está preso à posse de ouro dele. Então ele está do nosso lado. Se eles são ambiciosos, eles pretendem continuar a sua dominação. Então eles vão procurar alguém ambicioso e vão se unir. Um ambicioso desencarnado com um ambicioso encarnado e vão tentar continuar a sua dominação. Se eles são fugitivos da luz, quer dizer, eles moram nas trevas, eles trabalham em favor das sombras. Eles trabalham em favor das trevas. Se eles são famintos por sexo, eles vampirizam sexólatras. Todo mundo que tem um problema de vício em sexo tem irmãos que estão do lado dele querendo sexo. Nós não podemos dizer que seja o contrário. Não, eles morreram, eles continuam com seus desejos. Se eles são gênios do mal, eles continuam semeando perturbação e maldade. Não se enganem, há muitos espíritos maus que continuam o seu caminho da maldade. E se eles são gênios do mal, de inteligência, eles continuam semeando maldade. Aqueles que não sabem que desencarnaram continuam do nosso lado, perturbando seus familiares. Então nós temos uma companhia imensa em nossas vidas. Nós temos pessoas, né, próximas a nós, nos manipulando, transformando-nos em instrumentos dos seus desejos. Por isso nossas tendências nos mostrarão, certamente, nossas companhias espirituais, né? Nós entendamos. Existe um ditado que diz: diga com quem tu andas e que eu te direi quem tu és. Mas o ditado correto, nesse caso, seria: diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Porque o que se passa no meu interior mostrarão as minhas companhias espirituais. Diga-me o que és e eu te direi com quem andas. Boa tarde, Eliana. Seja bem-vinda. Muitos dos nossos desajustes e enfermidades estão estreitamente relacionados com influências espirituais. Muito mais do que presenciar nossas ações, transformam-nos em marionetes. Caso não exercitemos nossa vontade procurando tratamento o mais rápido possível. E é aqui que nós começamos a falar sobre obsessão. É a única doença da qual Allan Kardec trata de toda a obra da codificação. Isso segundo Jacobson Trovão. O que não nega, Allan Kardec fez um livro só sobre obsessão. De tão grave que é essa doença no mundo. Talvez seja a mais grave doença do mundo. Citamos algumas acima, né, que nós acabamos de ler, as causas que podem dar origens à obsessão: vícios, vinganças, maldade, nossas tendências desequilibradas. Tudo bem. Né? Obsessão é uma relação perturbada com o mundo espiritual, onde os espíritos exercem domínio mental sobre a pessoa dominada. Domínio mental sobre a pessoa que está enfraquecida
corrompida devido ao seu vício, devido à perseguição, devido às suas escolhas, devido ao seu caráter, devido às suas tendências desequilibradas. Então, obsessão é uma relação perturbada com o mundo espiritual. Pois, tudo o que acontece, nós repetimos. Aliás, não existe, saibamos então, obsessão somente de desencarnados para encarnados. Também existe obsessão de encarnados para encarnados. E encarnados para desencarnados. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que vigiar. Nós temos que prestar atenção no que corre em nossos pensamentos para saber se o que se origina em nossos pensamentos é nosso ou de outro irmão. Né? Por quê? Porque tudo que acontece, repetimos, é todo um domínio mental. Né? Não existe ainda um domínio físico, é um domínio mental. Eles procuram dominar-nos mentalmente. Então, existe uma mente perturbada que domina outra mente perturbada e que se deixa dominar. Então, toda obsessão, houve um caso em que a pessoa se deixou dominar. Então é uma mente perturbada que domina outra mente perturbada e que se deixa dominar. E por que ele se deixa dominar? Então imagina uma pessoa que goste de bebida. Existe um espírito que gosta de bebida. Então esse encontro chega até a ser prazeroso no início, né? Ele fala, vamos beber? O espírito joga uma imagem nele, tipo assim, dá uma vontade de beber. Agora eu não sei de onde surgiu essa ideia. Nossa, eu vou lá no meu bar, vou lá no bar, eu vou lá comprar uma cerveja, eu vou lá beber, eu vou encher a cara. Aí ele vai lá, o que está acontecendo aí? Domínio mental. Né? Por que ele se deixa dominar? Porque ele gosta de beber. Porque se ele não gostasse de beber, vamos supor, eu não gosto de beber. Se chegasse um espírito para mim e falar, vai beber, eu ignorava essa ideia porque eu já não gosto de beber desde criança. Então, bebida não é o meu forte. Então, um espírito que gosta de beber não vai me atingir, mas um espírito que gosta de fumar pode chegar perto de mim e falar assim, você não quer voltar a fumar, não? Tem 10, 12 anos que eu não fumo, mas você não quer voltar, não? Fuma, bobo. É bom. Fuma. E ele vai encontrar em mim resistência ou não. Então, por que você se deixa dominar? Porque você não teve vontade forte de dizer não na hora que precisava ter dito não. Né? Esse processo, portanto, não é uma invasão, uma afronta ao nosso livre-arbítrio, pois são duas mentes que concordam com o uso do seu vício para se satisfazer. Né? Todo viciado recebe de vez em quando um convite para largar a bebida, largar o cigarro. Propaganda são feitas para que ele largue o vício, que pode desconvidar o espírito. Quer dizer, quem pode desconvidar o espírito é somente aquele que recebe sua influência. Então, tipo assim, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, espírito, saia do Renato. Não, nós estamos chegando nesse assunto agora. Por incrível que pareça, Rosa, você chegou agora falando existe afinidade? 1, 2, 3, 4, 5 linhas abaixo eu ia falar sobre isso. Então, nisto que falamos acima, existe uma definição de Allan Kardec, que consta do Livro dos Espíritos, sobre o que é obsessão. No Livro dos Médiuns, perdoa, está escrito errado aqui, vou até corrigir aqui. No Livro dos Médiuns, tá? Obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, aquelas com as quais se tem afinidade. Lembremos, afinidade é sintonia. Sintonia, no caso, significa afinidade mental. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos estava assim, até que ponto? Até o ponto de vos dirigir. E essa direção, ela é inconsciente. E inconsciente é o que dá poder a eles. Porque toda ação, ela que exerce no domínio mental. E ela é feita inconsciente. E se existe a inconsciência, nós não somos capazes de dizer não de uma forma muito clara. Nós começamos a perceber que alguma coisa está errada em nós. Né?
Então, o que que acontece? Acontece que eles começam a nos conduzir hipnoticamente através de imagens mentais, né? E nós criamos essa afinidade porque nós aceitamos essas imagens mentais para levar o indivíduo a ficar dominado e até a aceitar essa dominação. Allan Kardec utiliza a palavra obsessão de uma forma genérica, porque ela divide, na verdade, a obsessão em três tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Eu estou andando rápido, porque nós temos 50 minutos e nós estamos na página 7. E eu vou até a página 9. Então vocês me perdoam que eu estou andando um pouco mais rápido, mas eu espero que eu esteja sendo claro com vocês, tá bom? A obsessão simples ocorre de uma maneira, uma espécie de perturbação mental. Início do que pode se tornar um problema maior no futuro, né? Então, tipo assim, quanto mais longe eles conseguirem levar esse processo da obsessão simples, mais amplo será o domínio. Mais amplo será o seu domínio. Quanto mais o obsidiado se render às sugestões mentais, mais enleado ele estará. Então eles começam, por exemplo, com algumas dúvidas do tipo assim: já fechou a porta? Trancou o cofre? Desligou a luz? Verificou as janelas? Lavou as mãos? Já fez isso? Já fez aquilo? E você começa a ter um certo incômodo mental, porque você não sabe que você não era assim. Mas você está abrindo uma situação, tipo assim, você está doido para parar de fumar, doido para parar de beber, doido para largar algum vício, e vem uma ideia e fala assim: mas eu estou com tanta vontade. E você tem que se afirmar todos os dias, todas as horas. Por isso que os alcoólatras anônimos, por isso que as pessoas que têm um vício e pretendem largá-lo, eles têm que lutar diariamente, porque é uma luta diária. Sim, né? Porque começa com pequenas dúvidas do tipo, né? Fechou a porta? Porque daqui a pouco você passou a fechar a porta várias e várias e várias vezes, você se tornando incontrolável. E eu vou dizer aqui um filme que eu assisti que vale a pena vocês assistirem, além de ser uma bela comédia francesa, né? Ela fala sobre toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? E, e o filme chama-se Toque Toque. E eu acho que está no Netflix, se eu não me engano. Ou se não está na Netflix, está na Prime. Eu não sei, dos dois está em tem lugar. O filme chama Toque Toque, quer dizer, transtorno obsessivo compulsivo duas vezes. Toque Toque. Assistam, que começa assim: fechou a porta, trancou o cofre, apagou a luz, lavou as mãos. Cuidado. Se você começa a aceitar essas primeiras ordens, o domínio vai crescendo, repetindo e repetindo inúmeras vezes o processo absurdo de lavar as mãos, por exemplo. Né? Na obsessão simples, o obsidiado permanece no pleno uso das suas faculdades mentais, ainda conservando o discernimento. Mas quando passa para a fascinação, o domínio cresceu. E cresceu barbaramente. Escreve Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo de Obsessão. Na obsessão simples, o obsidiado sabe que 2 mais 2 são 4. Mas pensa o dia inteiro: e se não for 4? E se for 5? É um exemplo que ele dá muito simples, né? Na fascinação, 2 mais 2 são 5, sem nenhuma sombra de dúvida. Esse irmão que fala 2 mais 2 são 5, ele está fascinado. Ele já se afastou da realidade. Né? Ele, usando um termo da psicologia, ele diz assim: na obsessão simples, o neurótico constrói um castelo no ar. Na fascinação, o psicótico mora nesse castelo. São duas formas de desenvolvimento, de envolvimento espiritual. Tudo no plano mental, onde imagens mentais são inseridas em nossa casa mental e imperceptivelmente, por invigilância nossa, por falta de nos conhecer a nós mesmos, permitimos que se siga em frente, até que o espírito exerça a sua vontade de forma mais ampla e severa, dependendo do tipo de obsessão. A fascinação é a mais perigosa das obsessões, sem nenhuma dúvida. O fascinado não aceita nenhum tipo de sugestão de que está doente.
de que tem um problema. Há um domínio mental quase total sobre os seus pensamentos. E é quase. Dizer a esse irmão que ele está fora do seu normal é um convite à briga, é um convite à discussão, é um convite até que ele saia de onde ele mora. Nos processos de fascinação, crimes são cometidos, ciúmes são exacerbados, casamentos são dissolvidos, famílias são atingidas, violências são perpetradas, vidas são tiradas, sem que o obsidiado tenha consciência do que está fazendo. De repente, ele cometeu o crime e desperta e fala, nossa, o que eu fiz? Processo de fascinação. Essa fascinação, por exemplo, chega até a ser motivo de muitas casas espíritas fecharem as portas. Devido aos médiuns fascinados, um grande perigo dentro de uma casa espírita é um médium fascinado, que, recebendo a influência de espíritos malévolos, pretendem e conseguem destruir uma casa espírita. Muito cuidado com os médiuns. Muito cuidado. Por último, temos a subjugação. E eu digo só por alto isso, tudo que nós estamos dizendo aqui, claro, porque nós temos um problema de leitura, né? Como eu disse para vocês, livros e mais livros falando sobre, inclusive, problemas na casa espírita sobre médiuns fascinados. Problemas da família sobre dissolução de casamentos, né? Que são, de repente, surge uma outra pessoa na vida de um dos casais, de um do casal, e ele some, e ele vai enfrentar uma vida, ele está fascinado. E acontece muitas vezes isso também. Muitas vezes alguém mata por ciúme, né? Existe um processo de fascinação aí, né? Ele mata e se suicida. Pronto, está feito a vingança, né? A vingança. O livro Ninguém é de Ninguém, ele mostra um pouco sobre isso, da Zília Gasparetto. Então, por último, a subjugação é a mais lastimável forma de assédio espiritual. É uma lástima, né? Porque na obsessão simples, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Ok. Na fascinação, nós vemos o espírito convencido das ideias que ele tem, ideias infelizes, mas ele está convencido que essas ideias são certas. E na subjugação, pouco importa o que pensa o cara. O obsessor controla seus movimentos, físicos inclusive. Né? Então, o obsessor comanda suas reações físicas, provocando gemidos, gritos, estertores, agonias, desmaios, desvarios absolutamente incontroláveis. Foram muitos os casos de subjugação que foram transferidos para manicômios. E eu fiquei sabendo esses dias que não existem mais manicômios em Belo Horizonte. Eu fiquei sabendo hoje, na verdade, né? Todos os manicômios foram fechados em Belo Horizonte. O último que fechou por alguns anos atrás, eu não sei. Esqueci o nome dele agora, na pesquisa foi recente, então foram fechados. Não existem mais nenhum manicômio. Todos eles são tratados de forma mais amorosa, ou tentam tratar esses irmãos de forma mais amorosa. Né? Pelo menos em Belo Horizonte não existem mais manicômios, né? Tão comuns no passado. Esses dias eu assisti um documentário sobre um manicômio que existia em Barbacena, uma das coisas mais tristes que eu já vi um homem fazer. Né? Então, muitos casos poderiam ter sido resolvidos com tratamentos médicos associados ao passe espírita, a água fluidificada e a participação no Evangelho no lar. Solução para muitos desses problemas. Mas antes eles eram encaminhados aos centros espíritas à prática. A partir do início da pandemia, então, nós devemos continuar, pelo menos, buscar o Evangelho no lar,
né? A água fluidificada, que muitas vezes a nossa casa oferece água fluidificada também. Às terças-feiras, quem faz o terço pode fluidificar as águas, né? Pode escrever o nome no livro das orações, pode participar pela presença dos espíritos nas reuniões espíritas, por exemplo, de hoje, a de quinta-feira, a de quarta-feira. Os espíritos vão em nossas casas, eles participam conosco. Isso já é um coadjuvante, um bom exercício. Só que tem um seguinte, né? Em todos os casos, né? O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, assim como o tratamento médico não dispensa o tratamento espiritual. Nós, como familiares, devemos participar desse tratamento. Se nós tivermos alguém na nossa família, ou alguém que nós conhecemos e gostamos, ou alguém que nós nos interessamos em ajudar, em auxiliar, em muito na recuperação ou na melhora significativa desse paciente. Então, nós terminamos praticamente o nosso encontro, né? Eu não dei solução alguma sobre isso, né? Mas eu grifei uns três pensamentos, né? Mas que inicia assim. Nós falamos de família e falamos de relacionamentos, né? Quando nós corrigimos famílias e corrigimos os relacionamentos, essa correção trará a paz que nós necessitamos para ocupar mundos mais felizes. Enquanto nós não corrigirmos essa posição na família e a posição dos relacionamentos em nossas vidas, nós não teremos condições de participar de mundos mais felizes, né? Uma frase de Emmanuel que eu grafei no Facebook essa semana que diz assim: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Se nossas famílias ainda não são as perfeitas, é porque elas ainda estão inacabadas. Nós não temos que aniquilar nossas famílias, nós temos que aperfeiçoar, né? Porque ela apenas se encontra inacabada e eu tenho que participar desse momento para que ela se aperfeiçoe. Nós não viemos lutar contra as trevas, nós viemos lutar a favor da luz. Então, nós não temos que degladiar, não temos que lutar contra os nossos obsessores, não. Nós temos que amá-los. Amá-los do fundo dos nossos corações. E outra frase que eu aprendi na minha vida desde muito tempo: se eu estou com alguém que me causa problemas em minha vida, nós viemos criar pontes onde antes existiam abismos. Não o contrário. Então, junte-se com sua força de vontade e pratique amor, pratique boa vontade, pratique vontade de curar. Semana passada nós terminamos dizendo, né, que a maior prova de amor é continuar amando aquele que tudo fez para você não amá-lo, né? Isso é uma grande prova do que nós podemos fazer ainda neste mundo nosso cheio de ilusões, né? Ilusões materiais. E o convite dessa tarde é para que nós possamos trabalhar isso em nossos corações e nossas mentes, agradecendo a Deus neste momento pela oportunidade que nos foi dada de conversarmos um pouco sobre o que seja a mediunidade, obsessão, mas conversamos também sobre relacionamento, sobre família, sobre amor, sobre perdão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de, dentro de um assunto tão importante, falarmos das suas virtudes, que nós saibamos assumir e fazer essas virtudes em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade, irmã Lúcia, pelo seu aniversário, pelo aniversário da casa que ocorreu nesse dia 13 de maio, fizemos 17 anos. Que hajam mais 17, 17, 17 anos, quantos forem possíveis, se tudo o que nós fizermos foi em nome do amor. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado e sejam felizes, né? Assim como nós procuramos todos os dias a nossa felicidade, mas que ela não passe por cima da felicidade de ninguém. Muito obrigado.
Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou encerrar o vídeo.